Em um dia aleatório de um sábado chuvoso, né, tava sentado no meu sofá sem muita coisa pra fazer, só tinha basicamente eu e o barulhinho da chuva. Aí eu tava pensando, cara, pô, vou assistir um filme assim, mas eu, pô, não tava com muita ideia do que assistir. Eu falei, pô, vou reassistir um filme, vou dar uma nova chance pra um filme que eu já vi, né? Que no caso era o Blade Runner, né? O primeirão lá, o de 1982. Eu falei, cara, eu vou reassistir esse filme aqui. Sentei, coloquei ele na TV. E tipo assim, quando eu vi o filme pela primeira vez, né, uns meses antes, eu tinha achado o filme legal, assim, tudo e tal, mas acho que eu não tava muito na vibe, né. E aí, cara, nesse dia chuvoso, quando eu sentei pra ver Blade Runner, eu tive uma das melhores experiências recentes com filmes na minha vida. E eu tô aqui justamente para falar sobre isso, sobre rever filmes. E cara, aquele dia foi muito louco, parecia que os astros tinham se alinhado assim, não sei se foi a vibe da chuva, né, que combina um pouco com a coisa do filme, mas cara, foi uma experiência assim, incrível, eu consegui notar outras coisas, né, prestar atenção mais em como é a cidade do filme, né, quem viu sabe, como é a cidade do filme, tentando pegar mais a filosofia dos personagens, essas nuances assim, porque a história eu já sabia, né, mas fui tentando pegar outros pontos e eu consegui, né, achar o filme muito mais legal do que na primeira vez que eu assisti. E você deve estar se perguntando, cara, por que você está fazendo esse relato aqui pra gente e tal? O que tu tá querendo dizer com isso, né? Bem, eu fiz um vídeo, né, recentemente, vou deixar até ele aqui, acho que é desse lado que fica o card, nunca sei. Eu fiz um vídeo recentemente falando da minha experiência assistindo 133 filmes em um ano, né? E, cara, naquela época, assim, eu já falei, a experiência foi muito legal, mas naquela época eu tava procurando assistir vários filmes em sequência, claro, mas eu não procurava repetir filmes, sabe? Tipo assim, pô, assisti um filme aqui e daqui a um mês, 2 meses vou assistir ele de novo pra, né, rever assim, tentar processar melhor o filme. Não, eu ia pro próximo, eu sempre via um, a semana que vem tô vendo outro, semana que vem vou estar vendo outros filmes e tal, e sempre ia nessa sequência, né? Raramente eu pegava um filme para ver ele de novo. Porque como eu disse naquele vídeo, a minha intenção era ver filmes que todo mundo conhecia, né? Porque eu tava querendo me aprofundar mais, saber mais de cinema, e eu via filmes que todo mundo conhecia, procurando evitar repetir filme pra ir ganhando esse repertório cultural. Mas antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Eu não fiz isso ainda. Meu nome é Daniel Marques e eu tô aqui para falar justamente sobre o quanto é importante você, amante do cinema aí, né? Ou recém-amante do cinema, né? Que quer começar a assistir filme, o quanto é importante você rever filmes, né? Não se esqueça de deixar o like no vídeo, né, se você gostou, deixar o seu comentário falando sobre indicações de vídeo, falando o que você achou desse vídeo mesmo, e claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber novos vídeos aqui do canal. Eu acho que nós seres humanos estamos em constante mudança, né? E a gente muda de pensamento, né? A gente, enfim, adiciona vivências durante a nossa vida que, querendo ou não, elas também se mostram em como a gente vê o mundo e vê as coisas, né? E cara, você perder essa oportunidade de poder reassistir um filme em um momento diferente da tua vida, cara, você pode estar perdendo uma coisa que você podia estar adicionando um novo significado, né? E também entendendo coisas que você não entenderia antes, às vezes porque você, enfim, não tinha tanto conhecimento, né? Não estava prestando tanta atenção, às vezes acontece, né? Tem dia que a gente tá meio disperso. Nem que seja, cara, você não precisa ver um filme e assistir ele de novo semana que vem, ou mês que vem, mas pelo menos, sei lá, um ano depois, assim, tu fala, cara, vou reassistir aquele filme lá, deixa eu rever, será que tá certo na minha memória? Pô, às vezes você pensa que um filme é muito ruim, aí você vai reassistir e tu fala, cara, não era tão ruim assim, né? Talvez peguei meio pesado, ou às vezes é o contrário, né? Você pensa que o filme era muito bom e você vai reassistir e tu fala assim, cara, talvez eu tava meio doido quando eu falei desse filme, né? E pô, eu falo isso porque antigamente eu pensava, cara, por que eu vou reassistir um filme se eu já sei tudo que vai acontecer nele, né? Pô, podia estar aqui, né, assistindo uma coisa nova, algo diferente, algo que vai adicionar na minha vida, mas, cara, não é assim, tipo assim, às vezes o mesmo filme, ele, mesmo você estando lá revendo ele, sabendo tudo o que vai acontecer, ele adiciona mais uma coisa na tua vida, porque pode ser uma nuance, algo que você não tinha pego. Porque eu acho também que no final de tudo, rever um filme não é sobre você saber tudo o que vai acontecer, já sabe o que esperar,
Mas rever um filme é sobre dar uma nova chance para ele, né? Dar uma nova chance para você entender algo novo naquele filme. E ao mesmo tempo também, para muitas pessoas, rever um filme significa conforto, significa relembrar de bons momentos, né? Tem gente que tem aquele filme que ela assim, todo ano eu assisto esse filme aqui, cara, porque ele me lembra uma época muito boa da minha vida. E são essas coisas que fazem a gente gostar, né? Daquilo que a gente vê. Você não vai gostar de uma música ouvindo ela só uma vez, né? Você até pode gostar, mas tipo assim, uma música ela não vai virar a sua preferida se você ouvir ela uma vez só, né? Ela vira a sua preferida quando você passa a ouvir ela muitas vezes, aí quando você menos percebe que tu já tá cantando, cantarolando ela, lembrando ela no seu dia a dia. E a mesma coisa vale para qualquer arte, né? Eu tô falando aqui de filme, citei a música agora, mas vale para qualquer coisa. Pra gente criar gosto pelas coisas, a gente tem que ter essa proximidade, né? Tem que deixar que aquela obra ela impacte na nossa vida, tem que se permitir. E reassistir um filme, você está se permitindo a não só dar uma nova chance para aquela obra, mas deixar que ela te atinja ainda mais. E quando eu revi o Blade Runner foi um momento incrível, cara. Eu lembro que na época eu fazia algumas reviews, né, na rede social Letterboxd, que eu já citei, era mais review muito simples e tal. Mas quando eu revi o Blade Runner naquele dia, eu falei, cara, hoje eu vou fazer uma review séria, assim. Eu fui lá, pô, fiquei tempão digitando lá no computador, não, hoje eu vou fazer um negócio legal, sabe? E foi um negócio que me ressignificou, né? Eu falei, cara, pô, tanto filme aí que eu podia estar reassistindo, filme que eu vi quando criança, quero relembrar um bom momento. Um filme que eu vi recentemente, né, na época lá dos 133 filmes. Cara, um filme mais profundo que às vezes eu não entendi. Agora eu posso estar entendendo, né? Eu lembro quando eu vi a primeira vez Cidade dos Sonhos, do David Lynch, né? E, cara, eu tava vendo lá o filme, achei ele legal, mas o final eu não tinha entendido muito bem, né? Não tinha entendido o que aconteceu. Eu falei, pô, que isso, cara? E aí eu falei assim, não, mas eu não vou assistir vídeo não, sabe? Aqueles vídeos de final explicado. Do famoso vídeo de 1 hora do Rolandinho explicando Donnie Darko, sei lá, dessa linhagem de vídeos. Eu falei, cara, não vou assistir vídeo explicando esse filme não, eu quero entender ele por mim, sabe? Se eu tiver que rever o filme, eu vou rever. E eu ainda não revi esse filme, mas eu consegui entender o final, tá? Não pesquisei nada. Mas eu pretendo rever esse filme pra pegar, porque é um filme que tem muita coisa de metalinguagem, brinca com o conceito do sonho, é um filme também ali meio misterioso, e eu acho que vale a pena dar uma nova chance. Tem outro filme também que eu já assisti, que era Phoenix, o nome do Christian Petzold. Cara, foi um filme assim muito interessante que eu vi, né? Um filme diferente dos que eu tava acostumado, eu tava vendo mais filme americano, blockbuster, essas coisas como eu já tinha falado pra vocês. E eu fui assistir esse filme, foi uma experiência muito legal, mas assim, talvez não tenha sido o dia ideal, eu assisti com mais gente, assisti com a minha família, talvez se eu rever esse filme sozinho eu vou entrar mais ali na trama, tal, vou prestar atenção em outro ponto. Então tudo isso sobre rever filmes é muito importante, sabe? Porque como eu gosto de falar, né, o cinema é sobre encanto, né? E é revendo um filme, uma obra que seja, que você passa a se encantar por ela. Eu acho que isso é muito importante, a gente não deve deixar isso para trás. Porque a gente fica nessa lógica de Letterboxd, de querer logar muito filme, competir com amiguinho, ter mais filmes logados, e não aproveita aquilo que a gente está vendo, entendeu? Eu acho que a gente tem que aproveitar, rever o filme, dar uma segunda chance, eu acho que tudo isso é muito importante. Mas e você? O que tu acha sobre isso? Você gostou desse vídeo aqui que eu fiz? Se você gostou, né? Ou se você não gostou também, deixe aí o seu comentário falando sua opinião, dando sugestão de vídeo, né? Se você gostou do vídeo, deixar o seu like e, claro, se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante, valeu? Tamo junto, valeu, é nóis!